Olá, meu amigo, bem-vindo ao Recado de Paz. Estamos começando novas gravações e os temas continuam. Você sabe que as Sagradas Escrituras, ela tem temas e temas que são, assim, de muita importância. E nós queremos, mais uma vez, gravar um novo tema. Com certeza é um tema que talvez você não pensou, você não analisou, você nunca leu na Bíblia, né? E é um tema importante, porque eu gravo, você assiste e você também pode lembrar de alguém que você conhece que talvez tenha dúvidas sobre esse tema. E aí você pode encaminhar o vídeo para ele. Então você percebe que nós podemos aprender juntos e ainda podemos ensinar outros a aprender também, né? Então nós vamos analisar um tema hoje muito importante, que está relacionado com o nosso relacionamento com Jesus, tá? Você sabe que o cristão nessa terra, ele precisa ser dirigido pelo Espírito Santo, né? Nós, como cristãos, Jesus falou que ele foi para o Pai, para o santuário celestial, onde está lá como nosso grande sumo sacerdote, mas ele deixou um representante aqui na terra. E de acordo com as Sagradas Escrituras, o representante que está aqui nessa terra é a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E você sabe que o Espírito Santo é ele que dirigiu a vida da igreja cristã, desde que Jesus ressuscitou e foi para o céu. Os discípulos, os primeiros apóstolos, os primeiros 50, os primeiros 100, os primeiros 200, os primeiros 5.000, os primeiros 10.000 cristãos do início da igreja cristã, quem dirigia eles era o Espírito Santo. O Espírito Santo tocava na sua mente, o Espírito Santo guiava através da palavra de Deus escrita. Então você sabe que é o Espírito Santo que nos conduz. E o cristão que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele vive nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Você percebe a diferença? Nós estamos nesse mundo esperando Jesus voltar, mas a nossa morada não é aqui. Deu para entender? Então é muito importante que você entenda que os primeiros cristãos lá no passado, eles enfrentaram, entendeu? O inimigo de frente. A Bíblia está repleta de passagens de texto aonde fala que as tentações, entendeu, do inimigo para tentar destruir a fé na igreja cristã era algo muito sério, era algo muito real. Tá? Os cristãos sentiam isso na pele, tá? E o inimigo, ele já tentou destruir o cristianismo pela perseguição, pela morte. Você sabe que os discípulos de Jesus, todos eles, tá? Com exceção de João, morreram, entendeu? Foram assassinados pelos inimigos da igreja. Todos. Tiago morreu à espada, Pedro crucificado de cabeça para baixo, né? E tantos outros, né, morreram assassinados pelos inimigos da igreja. Então os mártires do passado, eles deram sangue, a vida pela causa do evangelho. Por quê? Porque o inimigo, ele tentou destruir a igreja, entendeu? Nos primeiros 300 anos, tá? Mas ele não conseguiu, tá? Aí o cristianismo, ele era puro, ele cresceu porque ele tinha pureza e ele seguia somente as Sagradas Escrituras, porque era a palavra de Deus vivo falando com eles. O inimigo, a partir do ano 300, mais ou menos, no ano 400 depois de Cristo, o inimigo, ele viu que ele não conseguia destruir a igreja pela perseguição. Quanto mais matava, mais cristãos nasciam, mais cristãos se convertiam. Então o inimigo, ele resolveu mudar de tática, entendeu? O inimigo mudou a sua tática. Ele tirou a perseguição e introduziu costumes do mundo dentro da igreja. E aí o que aconteceu? O cristianismo, que era forte, consagrado, dedicado à causa de Deus, o cristianismo agora, ele vai se enfraquecendo, vai diminuindo a sua fé. Tá? O 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, Timóteo, você sabe, ele era um jovem, e ele começou a perceber na igreja, o Espírito Santo guiando a sua mente, fez com que ele escrevesse, né? Percebesse, melhor dizendo, né? E Paulo, então, que escreve a carta aos Timóteos, aconselha Timóteo que estava nascendo na igreja. E eu quero ler para você aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, para você entender um pouquinho o que estava acontecendo com a igreja cristã. Paulo diz ao jovem Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, Paulo estava sentindo que a igreja cristã, né, que era fiel a Deus, mas Deus estava mostrando para Paulo que lá na frente, tá, os costumes do mundo ia estar devagarzinho entrando dentro da igreja. E quando o cristão, ele busca os prazeres, o alvo principal é os prazeres, Deus é colocado de lado e Deus começa a ser esquecido. O povo de Israel, quando estava na terra de Canaã, entendeu? Eles esqueceram que eles foram escravos no Egito.
E agora eles já estavam numa nova terra, entendeu? Pegou as cidades todas construídas, né? Não precisou construir cidades, não precisou construir pontes, não precisou fazer, plantar agricultura, porque já encontrou tudo pronto e produzindo quando eles chegaram em Canaã. O que eles aconteceu? Eles se esqueceram dos tempos difíceis e agora se achava que estavam ricos. E eles começaram a esquecer de Deus. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. E a mesma coisa começou a acontecer com uma igreja cristã. O inimigo usa passatempo, diversões para ocupar a vossa atenção, fazendo que não sintais falta da presença do amado Salvador. Então você veja, as preocupações dessa vida, o corre-corre para lá e para cá, entendeu? Às vezes faz a gente esquecer de Jesus. Faz a gente esquecer das Sagradas Escrituras, das palavras de Jesus para nós. Não é natural desejardes as coisas de Deus. Temos que lutar por elas. Quando você sabe que se eu não lutar para ler a Bíblia todo dia, eu não vou ler. Se eu não lutar para orar todo dia, eu não vou orar. Então veja, a vida cristã nós temos que lutar, entendeu? Para ser fiel a Deus, para seguir os conselhos de Deus. Nós estamos percebendo que aqui devagarzinho, os passatempos do mundo, tá? Que estão destruindo a fé cristã, tá? 1 João, no capítulo 1, versículo 15, as Sagradas Escrituras dizem assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João aqui está com uma preocupação com a igreja. Por que ele está preocupado? Com os jovens da igreja, com os adultos da igreja, com as crianças da igreja. Por quê? Porque devagarzinho o mundo foi introduzindo, foi entrando dentro da igreja. E o apóstolo João diz aqui, não ameis o mundo, tá? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Paulo aqui ele está dizendo o seguinte, a vida cristã, nós temos que fazer as coisas que glorificam a Deus. Nós não podemos fazer as coisas que deixam Deus triste. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Que a nossa vida cristã, nós temos que nos esforçar, entendeu? Para ser fiel a Deus. Em Romanos, no capítulo 14, verso 13, ele diz, tomai o propósito de não colocar tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Paulo aqui está dizendo, ó, a vida do cristão, ela tem que ser um exemplo para que os outros possam imitar a nós. Nós não podemos fazer coisas para ser um mau exemplo para os nossos irmãos. Então, Deus aqui está nos aconselhando, tá? A nós não sermos pedra de tropeço. É muito triste quando a gente vê, né, um cristão que você gostava tanto, aí de repente você fala, puxa, aquele camarada lá que eu admirava tanto, né? Nossa, o que ele fez, né? Você já pensou, por exemplo, um cristão que morou do lado da sua casa, que você viu sempre foi um exemplo para você e para todos, de repente você descobre que ele está batendo na esposa? Isso não é triste? Isso não corta o nosso coração? Isso é um péssimo quê? Exemplo de um cristão, né? Então, a Bíblia está dizendo que o cristão ele tem que ser um exemplo de vida, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, Deus diz, abstenhai-vos de toda forma de mal, né? Então, o cristão, ele tem que ter um comportamento de cristão, né? Nós temos que nos afastar de tudo aquilo que é mal para nós, né? Portanto, também nós, visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de todo o peso do pecado, de tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo aqui está dizendo que o assédio do mundo, né? Veja, ó, que hoje a palavra mais falada, né, na mídia, na imprensa, é o assédio, né? Paulo aqui está dizendo, ó, fuja, corra, entendeu? Fique longe das coisas que nos assediam. As tentações, né? A pornografia, né? De todas as formas, né? Que nós temos hoje na mídia, né? Desde o celular, do tablet, do computador, né? Qualquer coisa nos leva a pensar exatamente nessas coisas. Deus está dizendo, ó, fique longe, corra, afaste-se disso. Isso pode atrapalhar a sua carreira cristã, pode atrapalhar a sua fé, pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus, pode colocar em risco a sua salvação. É isso que Deus está nos dizendo aqui, né? Sempre se pergunte, Jesus estaria comigo fazendo isso? Quando você tiver dúvida de alguma coisa, pergunte para você, será que Jesus estaria comigo, sentado do meu lado, fazendo isso? Pense um pouquinho, tá? Isso pode despertar em mim algum tipo de cobiça? Êxodo no capítulo 20, verso 17,
o último dos 10 mandamentos, Deus diz: não cobiçais a casa do teu próximo, não cobiçais a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem os seus animais, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Deus aqui está colocando o 10º mandamento lá, o último, ó. Tá? Você fala, esse de repente não é o mais importante, é o último dos 10. Você sabia que esse mandamento da cobiça é que tirou Lúcifer e milhões de anjos do céu? Cobiça. Você sabe que o mundo hoje vive de cobiça, né? E Deus aqui está dizendo, olha, não cobiçais nada que é dos outros, né? Hoje nós não queremos respeitar mais, né? Nós, às vezes, queremos relacionar com uma mulher ou com um homem, não queremos saber se ele é casado, se ele tem namorado, se ele está noivo, né? Recentemente nós vimos na imprensa aí, a menina foi passear na praia, chegou lá, ela viu um rapaz, gostou dele, pediu o telefone, né? De repente ela descobriu que o camarada era casado. Olha que coisa! Como fica, né, o comportamento do cristão? Então, Deus diz, olha, cuidado, né, com a cobiça. Nós temos hoje, por exemplo, os jogos, né? As pessoas vão lá, compram um bilhetinho de loteria e aí ele começa a sonhar, não, eu vou ganhar, eu vou ficar milhões, né, de reais, vai resolver todos os meus problemas, né? Então fica aquela cobiça, né, pelo dinheiro, qualquer coisa pelo dinheiro, né? E a Bíblia diz em Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Veja, Deus deu para o ser humano o trabalho útil, né? Então, tudo que é ganhado de maneira honesta, com trabalho, né, com luta, esse é o que Deus quer, né? Deus nunca fez o ser humano para ser milionário, mesmo porque se um fica milionário, milhões ficam pobres, né? Então, nós temos hoje muitos cristãos envolvidos nos jogos de azar, cartas de baralho, né? Jogos de loteria, né? Jogo do bicho, né? E muitos outros tipos de jogos, né? Isso, a Bíblia diz que não é o caminho do cristão, né? Porque a nossa vida nessa terra é passageira. Deus tem um céu para nós, uma vida nova a ganhar. A eternidade é onde nós vamos morar, né? E o apóstolo Pedro continua dizendo em 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus aqui está nos aconselhando, ó, o nosso reino não é essa terra. As coisas dessa terra são passageiras. Nós somos sacerdote real. Quando Jesus voltar, Deus vai nos fazer sacerdotes reais. Uma nação santa, um povo, entendeu? Que vai viver eternamente com Jesus. Para que me preocupar com as coisas, né, pequenas desse mundo, né? É importante, 2 Timóteo, ainda no capítulo 2, verso 9, diz assim, da mesma sorte que as mulheres, os homens, né, se ataviem com trajes decentes, com modéstia cristã, com bom senso, né? Não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos dispendiosos, porém com boas obras. 1 Timóteo 2, 9 e 10, Deus aqui está nos aconselhando, né, que o cristão ele não deve se vestir com uma última moda, né? A roupa foi feita para cobrir o corpo. Então, cubra com roupas o quê? Decente, né? A vestimenta do cristão deve ser uma vestimenta duradoura, tecido de boa qualidade, que dure, né? Nós não precisamos seguir a última moda, né? Com o nosso comportamento, nós podemos escolher a quem nós estamos honrando, se é a Deus ou o inimigo de Deus. O meu modo de falar, o meu modo de andar, o meu modo de se vestir, fala se eu sou cristão ou não. O meu comportamento fala se eu sou cristão, se eu estou honrando a Deus ou estou desonrando a Deus. O meu modo de falar, de se vestir, de se comportar, mostra se eu estou mais próximo de Cristo ou mais próximo do mundo, né? A beleza exterior, ela é enganosa. 1 Pedro, no capítulo 3, diz assim, não sejais o adorno, que é o exterior, como o frisar dos cabelos, ouros, aparatos do vestuário, porém o homem interior, do coração unido ao incorruptível, traje de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então Deus aqui está colocando o quê? Que o cristão ele deve se preocupar mais com o espiritual do que com o material. Mesmo porque quando Jesus voltar, meu amigo, todo o material dessa terra não terá valor nenhum. O uso de joias era uma moda entre os pagãos no passado, não entre os cristãos. Os cristãos se preocupavam mais com o interior. Tá? Os cristãos se preocupavam mais com as coisas de Deus, ele não se preocupava muito com as coisas do mundo. E nós estamos vendo hoje dentro da igreja, o cristianismo, muitas vezes, igual às pessoas do mundo.
Então Deus está nos chamando para seguirmos o que Deus pede e não o que o mundo pede. Tá? Oséias, no capítulo 2, verso 13, diz assim: se o adorno com que as suas arrecadas, brincos em forma de argolas, tá? Ou com as suas joias, andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Oséias aqui está colocando o seguinte, que o cristão, às vezes, ele está tão envolvido com o mundo, está tão grudado nas coisas do mundo, entendeu? Que sua vestimenta mostra que ele está longe de Deus, né? Há perguntas reveladoras sobre a nossa fé cristã, sobre o nosso padrão de comportamento cristão. Perguntas como: é mundano? Isso que eu estou usando glorifica a Deus? É pedra de tropeço para o meu irmão? Pode atrapalhar meu crescimento espiritual? Jesus estaria aqui fazendo isso que eu estou fazendo? Isso desperta em mim cobiça? Esta roupa honra a Deus? Estou me vestindo com adorno exterior? Estou usando adorno interior? A quem a minha atitude está honrando? A Deus ou não? São perguntas que nós cristãos devemos fazer. Porque o nosso comportamento cristão, o nosso padrão cristão, revela se nós estamos próximos de Cristo ou longe. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, verso 1, diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aqui no capítulo 12, verso 1, está falando da igreja de Cristo, a esposa de Cristo. Ela se veste com elemento de beleza espiritual. Ou seja, a igreja cristã, ela está se preparando para o céu. E essa igreja que está se preparando para o céu, ela precisa viver à altura. Por quê? Porque Jesus vai nos tirar dessa terra e Ele vai nos levar para morar com Ele eternamente. Então as coisas dessa terra vão acabar, vai ser destruída pelo fogo. Então nós temos que nos preocupar com as coisas do céu, tá? E não com as modas, com as vestimentas, com os ouros, joias, né? Coisas dessa terra. No capítulo 17, verso 4 de Apocalipse, a Bíblia fala de uma outra igreja. No capítulo 12 fala da igreja pura. No capítulo 17 fala de uma igreja mundana. E eu quero ler para você aqui, ó. Diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlate, adornadas de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Veja que aqui, no capítulo 17, tá, o apóstolo João está falando de uma igreja que ama o mundo, uma igreja contaminada pelo mundo, uma igreja corrupta, uma igreja que vive de acordo com o mundo. É uma igreja que gosta de ouro, de pérolas, tá? A igreja cristã não. A sua pérola é Cristo. O seu ouro é Cristo. Jesus é o mais importante. A quem eu vou desejar imitar? A igreja de Deus? A mulher pura? Ou a igreja mundana? A igreja que vem do mundo e traz tudo do mundo para dentro da igreja? Então, eu posso fazer uma escolha. A minha escolha vai definir de que lado eu estou. Se eu estou com Jesus e a sua palavra, ou eu estou longe de Jesus e da sua palavra. A forma com que nos vestimos revela quem reina em nosso coração. A forma como falamos, o nosso comportamento revela quem está dentro do meu coração. Se o coração é de Cristo, o palavreado é de Cristo, o comportamento é de Cristo, o jeito de me vestir também é de Cristo. Se Jesus viesse hoje, como você se mostraria a Ele com as suas mãos? Com o seu jeito de falar? Como seria o seu comportamento se você estivesse diante de Jesus hoje? Se você tivesse que estender a mão para Jesus e dar a mão para a pessoa de Jesus, como estariam as suas mãos? Estamos aprendendo a gostar dos passatempos, das roupas que serão usadas no céu quando Jesus voltar? Você sabe que quando Jesus voltar, a primeira coisa que Ele vai fazer é transformar o seu corpo. Vai te dar um corpo lindo, maravilhoso, sem pecado. E depois Jesus vai colocar na sua cabeça uma coroa de ouro. Será que vale a pena nós perdermos, gostarmos das coisas desse mundo, entendeu? E perder a eternidade? E perder o céu? Se nós perdermos o céu, nós vamos perder tudo. Somente nesse mundo é que Deus pede e pode nos ensinar a gostar das coisas que existirão lá no céu. Você sabia que aqui nessa terra é um preparo
para quando Jesus aparecer no céu com seus trilhões de anjos, tocando trombeta, entendeu? E vir nos buscar. O único lugar de preparo é aqui. E é só uma vez, só agora, que eu tenho que me preparar. No capítulo 17, versículo 1, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Olha, a mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornadas com ouro, pedras preciosas, pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. Veja que João aqui, ele está descrevendo a igreja que não é de Cristo. É uma igreja onde as pessoas gostam muito de adornar-se com correntes, colares, pérolas, joias, anéis. Esta igreja, ela não é de Cristo. A igreja de Cristo, Jesus é o seu ouro. O de grande valor é Jesus. Jesus é o mais importante. O apelo de Jesus é para nós renovarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de nos agirmos. Romanos capítulo 12, verso 2, Jesus faz um apelo para nós. O apelo é tremendo. Diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deus aqui está dizendo, filho, renove a sua mente. Tá? Pense bem no tipo de música que você ouve, no tipo de roupa que você usa, os lugares que você frequenta, né? As pessoas com quem você anda, né? O seu comportamento, tá? A sua maneira de se vestir, o seu padrão de cristianismo revela o tamanho do amor que você tem por Jesus. Então Jesus está dizendo para nós que nós devemos não conformar com esse mundo, né? O nosso aqui é passagem, a eternidade é o nosso caminho, é a nossa busca. E amados amigos, se nós perdermos o céu quando Jesus voltar, o que vai sobrar? Se nós perdermos o céu, nós perderemos tudo. Então nós temos que, pela graça de Cristo, pelo amor da cruz do Calvário, aonde Jesus entregou tudo por amor a nós, nós devemos nos esforçar para morar no céu um dia. Eu quero dizer para você o seguinte, quero fazer um apelo para você. Tire o tempo para ler as Sagradas Escrituras. Pode ser no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou nas páginas escritas. Mas tire tempo para ler as Sagradas Escrituras. Sabe por quê? O cristianismo, devagarzinho, ele está se afastando da fé cristã. Mas eu vou dizer para você, os princípios de Deus que ele deixou na Bíblia não mudaram. É isso que você ouviu. Os princípios que Deus deixou na Bíblia, entendeu? São eternos. Se Deus falou para não usar, é porque ele sabe o que é melhor para nós. O nosso Deus não mudou. O cristianismo está mudando. Nós estamos percebendo isso. O comportamento do cristão está mudando. Mas nosso Deus, ele não mudou. Se Deus não mudou, ele não muda. O seu comportamento é o mesmo. E eu não quero, entendeu? Quando Jesus voltar, você tem a surpresa triste de não poder entrar no céu. Por isso eu estou te alertando, no fundo do coração. Entendeu? Vamos deixar as coisas do mundo de lado. Vamos nos preocupar com a eternidade. Os discípulos queriam viver no tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos no último segundo da volta de Jesus. Podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima e a passos largos. Precisamos nos preparar para o céu. Que Deus abençoe você. Eu sei que você tem uma luta cristã. Eu também tenho. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque hoje nós aprendemos que o padrão cristão que nós vamos nos encontrar quando Jesus voltar, nós precisamos começar agora. Precisamos ter um comportamento de cristão. Ensina-nos, Senhor, a cuidar com as músicas que nós ouvimos, com a roupa que nós colocamos, com os objetos que colocamos em nosso corpo, com as marcas, ó Deus, que marcamos o nosso corpo, que não é nosso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo do Deus vivo. Ensina-nos, Senhor, a entregar ele puro, da melhor forma possível, quando Jesus voltar. Ensina-nos a ter padrões e comportamentos de cristãos que vão morar um dia no céu com Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu abraço a você. Bem-vindo ao Recado de Paz. Até o nosso próximo encontro.